Bem, o que o texto quer nos dizer neste momento? Primeira coisa, meu querido, que nós vamos aprender aqui é que esse texto, ele é um texto considerado um texto original. Ainda que há muitas traduções, mas o texto em si, ele é uma linguagem original. Quando eu digo original, eu não estou dizendo que é o hebraico, e nem o grego, e nem o latim, nem o aramaico. Mas eu estou lhe dizendo que é o original, é o sentido original da palavra, a essência da palavra. O texto, ele chama atenção não para que tenhamos um aprendizado didático. O maior erro que acontece quando vamos estudar a Bíblia Sagrada é porque nós temos uma mentalidade diferente. Se pensarmos sobre a mente do escritor, o escritor Moisés, quando ele escreve Gênesis, ele escreve sobre uma forma de pensamento. Ele tinha um objetivo. E hoje, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, principalmente Gênesis, nós já temos uma concepção. Nós já chegamos com uma mente pré-estabelecida. Na verdade, nós tentamos moldar a nossa leitura de acordo com o nosso raciocínio, a lógica de cada um de nós pensarmos. Lembrando que cada um de nós temos uma lógica de pensamento. Por exemplo, quando você se dispõe da sua casa até a padaria ou o mercado, você sai com uma lógica de pensamento. E essa lógica de pensamento que você sai, ela é uma lógica já pré-estabelecida. Você tem uma mente inteligente, e nesta mente inteligente você estabelece o caminho, o local. E é exatamente isso que eu estou querendo lhe dizer. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, ou quando nós nos disponhamos a ler a Bíblia Sagrada, nós pré-estabelecemos uma lógica. E é exatamente isso que dá errado. Que o nosso raciocínio, ele peneira de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o nosso labor de inteligência. Isto é, a inteligência que você acumulou, ela vai peneirar a Bíblia Sagrada. Significa que quando você termina, ou quando nós terminamos de lê-la, nós não conseguimos subtrair ou tirar aquilo que é para ser, porque nós matamos ou podamos o interesse real desse texto. Então, qual é a lógica de estudar a Bíblia ou o livro de Gênesis? Primeiro é compreender que nada sabemos. Deixar o texto explicar ele. Segundo, é compreendermos que a sua explicação ela não é didática. Por exemplo, não é uma receita. Olha, 3 passos, 5 passos. Não é assim. Este texto, ele é muito profundo para ensinar uma pessoa. Esse texto, ele foi escrito para uma comunidade. Então, uma comunidade, isso quer dizer que uma comunidade tendo aí 10 milhões de pessoas, ou menos,
cada pessoa interpretaria esse texto de uma maneira. Eles se completariam, cada um saberia o objetivo, no final sairia todos completos. Porque o texto de Gênesis, ele não é um texto didático, ele é um texto afirmativo, ele é um texto que nós chamamos de a palavra Pentateuco. Ele faz parte do Pentateuco. O Pentateuco é a origem de todas as coisas. E aqui está a essência, mas não está a explicação. A explicação ela vai ocorrendo, mas não minuciosamente. Ela não é minuciosamente. E quando o teólogo, ou até nós mesmos, que explicamos assim, tentamos afirmar, não temos como afirmar nada. O único que pode afirmar é Deus. Porque Ele é o Criador. Se você quer saber, nem Moisés poderia afirmar tudo que ele estava dizendo ali, escrevendo. Quando eu digo afirmar, não quer dizer que é sobre verdade ou mentira. Mas eu digo assim, detalhes. Detalhes. Sabe? Porque Deus, ele não revelou os detalhes. Até porque a mente humana, a mente de Moisés principalmente, não teria esta capacidade de guardar detalhes minuciosamente de tudo. Vou dar só um exemplo aqui. Quando a Bíblia Sagrada está descrevendo, usando Moisés para descrever a origem dos céus e da terra, ela está falando no sentido macro, no sentido normal e no sentido micro, e até nano também. Eu vou dar um exemplo aqui, no sentido macro. Moisés falou a criação dos luminares, o luminar maior, o luminar menor. Mas você acha que Moisés tinha noção de como era o sol? De como era a lua? Você acha que Moisés sabia que a terra era redonda e que a terra ela que girava em torno do sol e que havia tantos planetas assim? Claro que não. Porque nem nós mesmos, nem os cientistas, eles têm noção ainda de tudo que existe no macrosistema. Porque o macrosistema é muito mais extenso do que se mostra. É por isso que eles têm construído a cada dia, buscado construir, melhor dizendo, tecnologia mais possante para poder garimpar o macrosistema. E mesmo assim, eles afirmam que não há possibilidade nunca do ser humano saber de tudo que existe neste macrosistema. Isto aí, agora eu vou trazer para o normal aqui. Vou sair do macrosistema, vou trazer para o normal. Moisés não saberia de tudo que existe no normal. Porque você percebe que o mundo, a terra, na época de Gênesis, na época de Moisés, com certeza ela já havia se separado. Na época de Noé, a terra com certeza ainda estava se separando. Ela ainda era mais junta. Você sabe que o Pangeia era como a Terra era no início. A Terra não havia oceano, não havia essas separações. Havia oceano sim, mas não havia separação do planeta.
Não havia tantos oceanos assim como o Pacífico, o, o Atlântico e outros demais. Mas você percebe que quando Moisés escreve o texto, já havia. Quando Moisés escreve, aliás, tudo indica que ainda não havia essa separação. Quando Deus manda ele escrever, quer dizer, no texto não havia ainda essas separações todas. Mas ao decorrer do tempo, as separações foram acontecendo. Melhor dizendo, foram acontecendo. Vamos falar do mundo normal. Não do macro, mas do normal. O normal, você percebe que Adão, ele coloca nome em todos os animais. Principalmente os animais que estavam ali num ângulo de visão e de percepção dele. Mas você percebe que não havia só aqueles animais ali. Havia outros animais ainda. Porque Adão morava no jardim do Éden. Mas a terra era grande. O Éden era um local. Adão morava em um local do Éden. Mas o Éden não era toda a terra. A Pangeia, vamos dizer assim. O Éden era um local. Imagine esse local. Por exemplo, o estado de Minas Gerais. Por exemplo, Rio de Janeiro tem 92 municípios. Já é difícil você visitar esses 92. Minas Gerais tem 800 e tal municípios. Muito difícil visitar todos eles. Brasil tem 3.700. Né? 3.700 municípios aproximadamente. 600 e alguma coisa. 3.600 e alguma coisa. É fácil. Nenhum homem visitou esses municípios todos. Nenhum. Agora você imagina Adão. Você acha que Adão teria capacidade de percorrer toda a Terra? E quando eu digo assim, eu digo no sistema normal. Mas a ordem que Deus deu a ele foi que ele dominasse a terra. Então a resposta é sim. A resposta é sim. Deus não daria uma ordem a alguém de algo que ele não pudesse fazer. Então Adão tinha capacidade sim. E Adão tinha uma sabedoria intensa. Mas Moisés não. Moisés, ele já nasce depois do pecado. Então a capacidade do homem foi ao pouco subtraindo, foi acabando. Vamos dizer no mundo micro, né? No mundo micro. Menos ainda, você percebe que os biólogos, eles trabalham com equipamentos de alta resolução. Eles conseguem colocar um fio de cabelo em um aparelho e dividir em 1000 partes. Eles conseguem ver cada uma dessas 1000 partes. Vamos dizer assim que 1/1000. Você imagina que mesmo assim estaria longe de conhecer tudo que há no mundo micro. Eu trouxe aqui a você uma pequena reflexão de Gênesis capítulo 1. E provando para você que Gênesis capítulo 1 é a essência. Mas ele não quer que você afirme que aquilo ali foi exatamente como está descrito ali. Porque ali nós estamos aprendendo com uma mente, voltando a dizer, uma mente com uma metodologia própria nossa. Para a gente compreender Gênesis capítulo 1, teremos que pedir a mente de Cristo. Aí sim nós vamos compreender. E a mente de Cristo é uma mente paciente,
É uma mente não especuladora, mas é uma mente inteligente. Só assim nós vamos compreender Gênesis capítulo 1. Tudo isso que eu disse para você aqui neste momento foi para fazer você refletir. Não foi para trazer conteúdo na sua mente, mas foi para fazer você pensar mais quando afirmar qualquer coisa diretamente por si só. Porque o objetivo é afirmarmos de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque ele sim conhece todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal se assim você puder para me ajudar.